A principal coisa que melhorou na minha vida foi o meu humor, minha autoestima. Eu comecei com 100 quilos e 500 gramas. Hoje eu peso 72 e 500 gramas. Então eu perdi 27 quilos. Então meu nome é Stephanie Mello e eu moro em Baltimore. Moro aqui há 24 anos. Eu sempre fui acima do peso, mas nunca um acima do peso que me incomodasse. Eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito de mover e fazer coisas. Não me incomodava muito. Mais ou menos aos 34, 35 anos, quando eu tive meu primeiro filho, eu engordei muito. E não perdi. Aí depois tive gêmeos, engordei mais, não perdi. E isso foi aumentando, foi aumentando. E eu sempre fiz tudo que você imagina de dieta, mas não era muito a sério também não, porque não me incomodava. Quando chegou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu comecei a ter dificuldade de movimentação. Eu estava muito estática, muito parada, então para eu levantar o braço e fazer isso, eu não conseguia, estava ficando muito rígida, estava uma pessoa chata, tudo me incomodava, meu humor não era bom, dificuldade de subir escada, descer escada, dor nas juntas, essa coisa. Eu falei, tô ficando velha, gorda e velha, vou morrer assim, né? E na época, há 1 ano, exatamente 1 ano atrás, hoje, 1 ano atrás, eu estava pesando 100 quilos, 500. Com essas outras coisas todas, essa tristeza, essa falta de movimentação, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a exercitar com uma pessoa no Brasil que dava aula online, todos os dias. Comecei a exercitar com ela e comecei... Em casa mesmo? Em casa, dentro de casa, só acompanhando pela internet. E ela fez esse grupo de pessoas e a gente faz a aula no Zoom e tudo. E começamos todo dia fazendo exercício. Durante 3 meses, eu perdi mais ou menos 4 quilos só fazendo o exercício com ela. O que me ajudou muito foi a melhora da movimentação. Aí, uma das minhas primas falou, você precisa acompanhar a Carol Borghese, porque ela é maravilhosa. Aí comecei a ver os vídeos no YouTube, aqui e ali, e eu falei, interessante. Aí eu fui aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí você fez uma semana de aquecimento. Aí eu falei, vou fazer essa semana como um desafio, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. E as coisas que você ensinou eram bem tranquilas de fazer, porque não é uma coisa de outro mundo. Você não tem que comprar 50 mil coisas para fazer uma comida diferente. É uma coisa, é o que você tem em casa, é coisa simples, mas é certa, com base assim em estudo, né, Carol? Porque você estudou, então você está embasada nessas coisas. Então, a primeira coisa que já me chocou foi quando você falou da água. Eu falei, o quê? Eu tenho que tomar esse tanto de água? Eu achava que eu tomava água, né? 2 copinhos por dia. E eu comecei tendo que tomar mais de 3,5 litros de água, né? Porque eu tava pesando 97 quilos, 98 mais ou menos aí. Aí eu falei, oh meu Deus. Eu falei, mas eu vou tomar. Essa semana eu quero ver o que vai dar. Aí essa primeira semana eu perdi 3,5 quilos em uma semana. Você não vende uma coisa que não existe. Você passa ensinamento, entendeu? Então você tá dando poder, porque ensinamento é poder. Então você tá dando poder para as mulheres a mudarem as próprias vidas, entendeu? Hoje faz 1 ano que eu comecei o exercício e 9 meses que eu faço o PF. E nesse 1 ano, tudo junto, eu já perdi 27 quilos. É uma mudança no seu estilo de vida, na sua forma de ver o seu corpo, como se fosse uma máquina que precisa do combustível certo, precisa de estar lubrificada, essa coisa toda. Então, eu achava que eu comia bem, entendeu? Eu não comia mal. Eu nunca fui uma pessoa de muito processado, mas eu não sabia fazer combinação, eu não sabia o preparo, eu não sabia um punhado de coisa que eu ainda não sei tudo, mas assim, tô sempre aprendendo e eu vejo que certas combinações, para mim, funcionam melhor. Meu intestino funciona melhor por causa daquela combinação. Então é muito interessante. Nossa, muito bom. Quando eu estava muito ansiosa, eu não tinha tempo para pensar em preparar, eu não tinha tempo de pensar em escolher o ingrediente. Eu estava ansiosa, eu queria para ontem. Quando eu comecei esse processo com você, tudo eu queria para ontem. Tinha que ser ontem, o resultado tinha que ser ontem. Como? Se você não tem a jornada, se você não tem o descobrimento, o aprendizado,
aquilo não vai ficar. Então, assim, a coisa de fazer devagar e descobrindo o que você gosta, o que te faz bem, sem eliminar nada. Por exemplo, eu adoro tomar um vinho. Então, agora, eu descobri, e quando eu descobri o gosto real do vinho, eu não preciso de tomar uma garrafa inteira. Eu tomo uma taça e eu fico feliz. Porque você aprende, é mais na qualidade do que na quantidade. Se a gente começa onde a gente está, com o que a gente tem naquele momento, e vai devagar, com leveza. Outra coisa que você me ensinou, Carol. Com leveza. Não tem que ter pressa, não pode ter culpa. Feito é melhor que perfeito, né, Carol? Então, é só fazer o seu melhor. Tente fazer o seu melhor. E vai, né, seguindo isso. Interessante que eu já fiz 1000 dietas, né? Que você sempre fica com fome nas dietas. Com você, Carol, eu aprendi que é importante comer. É o contrário, eu acho que eu até como mais depois que eu comecei a fazer as coisas com você, mas eu como as coisas certas que vão dar essa energia para o meu corpo, que o meu corpo precisa. Nunca retirei da minha vida, a não ser quando eu estava fazendo as dietas loucas, né? Mas desde que eu comecei com o PF, eu nunca retirei o vinho. Quando eu tenho vontade de tomar um vinho, eu tomo vinho. Nunca fui muito assim de doce, mas chocolate é uma coisa que eu sempre fui muito viciada em chocolate. Acontece, e eu nunca tirei o chocolate no PF, mas com a mudança do meu paladar, e devagar eu fui mudando, eu agora como chocolate, geralmente eu como 85% cacau, e geralmente um pedaço é o suficiente. Eu como um pedacinho e tá bom. Antes eu comia uma barra inteira e tinha que comer aquela barra e não sentia satisfeita, entendeu? Na realidade, a minha satisfação é muito maior agora do que era antes. Antes eu sentava, eu comia uma caixa de bombom. Eu sentava e comia uma caixa de bombom e não estava satisfeita. Mas é porque a fome, a necessidade de comer, era uma coisa física, porque o corpo estava querendo nutrientes e não tinha, mas também era a coisa da ansiedade, a falta do hormônio certo, porque o corpo não estava nutrido, né? Aí foi mudando, devagarinho foi mudando. Então, chegou num ponto que eu não sentava e comia uma caixa de chocolate, mas eu sentava e comia um chocolate inteiro. Aí depois foi mudando, aí eu falei, vou experimentar esse chocolate aqui, desse cacau que é 70%, 60%. Aí experimentei, que gostoso, comia. Aí depois mudei, aí hoje eu como o que eu gosto é o de 85. Com relação ao peso, 1 ano atrás exatamente, eu comecei com 100 quilos e 500 gramas. Hoje eu peso 72 e 500 gramas. Então eu perdi 27 quilos. Eu perdi 4 quilos antes de eu começar o PF, porque eu estava exercitando por um período. E quando do PF para cá, eu perdi os outros 24 quilos. A principal coisa que melhorou na minha vida foi o meu humor, minha autoestima. Autoestima até no sentido de sentir que eu sou capaz de cuidar de mim, porque eu sei como me alimentar, eu sei, e alimentação é o básico, né? Como você fala, todo mundo come, todo mundo tem que comer. Então, se você cuida dessa base, o seu corpo está nutrido, o resto tudo passa a ser fácil, né? Com o aprendizado da nutrição, veio a perda do peso, com a perda do peso veio a melhora física, a movimentação, a capacidade de subir e descer escada sem ter problema, porque antes eu tinha dor nas juntas. Uma coisa esse ano que você com certeza terá um resultado positivo para você e para a sua família, tem que participar do evento. Porque o resultado não é só para a pessoa, porque a pessoa aprende tanto que vai sempre passando. É impressionante. Tem que participar.